Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia. E na aula de hoje nós vamos falar dos ossos do crânio. Nós já temos uma aula no canal que fala dos ossos do crânio, mas eu quis gravar outra para complementar essa aula que nós já temos no canal, tá? Feita lá no comecinho, há uns quase 3 anos atrás, que é uma aula que eu mostro no aplicativo para vocês, né, na região dos ossos do crânio. Mas eu gravei essa aula porque eu fui convidado, né, pelo Dr. Maria Edson Júnior. Aliás, vou deixar aqui o contato dele aqui embaixo na descrição. É um canal muito interessante de aulas também relacionado, né, região de anatomia. Então, vocês vão gostar bastante. Eu gravei essa aula numa palestra, né, que eu realizei lá sobre anatomia de cabeça e pescoço, que foi sobre ossos do crânio. Então, eu quis passar para vocês aqui também do canal esta aula. Bem, os ossos do crânio são importantes em todas as áreas, seja na odontologia, na medicina, na físio, na bioquímica, em tudo. Tudo que é da área da saúde é importante os ossos do crânio. Justamente por quê? Porque o crânio tem várias funções. O crânio ele serve para abrigar e proteger o nosso cérebro, as estruturas nobres da cabeça nessa região aqui, está protegendo, né, nessa região de calota craniana. Protege os nervos, os vasos sanguíneos desta região, toda a região do sistema nervoso central. Porque o que? O osso ele é duro, né? Então ele serve como se fosse uma barreira, um escudo de proteger contra, contra fatores externos, como por exemplo traumas, né, batidas e tudo mais. Além disso, também permite a passagem de ar através da abertura existente, como por exemplo nossas narinas, pela abertura piriforme aqui nessa região da cavidade nasal. Também atua auxiliando no processo de mastigação, visto que acomoda a região de maxila, de dentes, de mandíbula, região da ATM. Então aqui é importantíssimo também na mastigação, na fala, tá? E além de acomodar todas essas estruturas, como nossos olhos também, nariz, boca, tudo nessa região da audição também. Além disso, também auxilia, tem relação com a nossa postura corporal. Esta alteração na força, na oclusão, ela é dissipada para o nosso resto do corpo. Como, por exemplo, pode ter algum ombro que é maior que o outro, um pouco inclinado. A nossa coluna pode ter algum caso de escoliose, por exemplo, né? A inclinação da nossa coluna vertebral. E também para a nossa bacia, na região também do quadril, dos ossos do quadril. Então, por quê? Porque o corpo tem que dissipar essa força errada para algum lugar. E isso ele vai contrabalancear. Se está mais desequilibrado para a esquerda, ele vai contrabalancear inclinando para a direita. E assim vai, o paciente vai ficando torto, né? Ombro, braço, pernas, pés e tudo. Vai entortando. Para ver a importância que o crânio tem. Bem, mas especificamente dos ossos do crânio. O crânio, como podem ver aqui nesta imagem, eu dividi para vocês traçando uma linha para mostrar que aqui na região superior é o neurocrânio, que nós já falamos, que acomoda o cérebro, por exemplo. Neuro, por isso que é chamado de neuro, que é sistema nervoso central. Neurocérebro, né? Neurológico. E temos o víscero-crânio. O víscero significa, por quê? Porque é os ossos da face. É toda essa região da nossa face, ó, desde olhos, nariz, boca, tá? Aqui. Então temos o neurocrânio, o víscero-crânio, também chamado de esplanquinocrânio, e temos também os ossos do ouvido médio. E nesta imagem nós não conseguimos observar porque eles estão aqui internamente ao meato acústico externo, meato acústico interno, tá? Então são divididos em 3. E quantos ossos são? São 28 ossos no total, sendo 22 do crânio propriamente dito, mais 6 do ouvido médio. Então são 8 ossos do neurocrânio, 14 do víscero-crânio e 6 do ouvido médio, também chamado de orelha média, dando um total de 28 ossos. Desses 28, nós temos ossos ímpares e ossos pares. Os pares são duplos, ou seja, tem um osso do lado direito e um osso do lado esquerdo. Já os ossos ímpares são únicos, ou seja, eles estão centralizados na linha média, porque eles são únicos. Em forma de gravar para vocês, os ossos ímpares eles estão centralizados, porque eles só são únicos. Os ossos pares estão um de cada lado. Como pode ver aqui nesta imagem, por exemplo, o osso frontal, que é o que nós vamos começar a falar, ele é um osso ímpar, ele é único. Já, por exemplo, aqui, o zigomático já são pares, ó, zigomático do lado direito, zigomático do lado esquerdo. O mesmo vale, por exemplo, para os parietais, lado direito e lado esquerdo, e assim vai. Já a mandíbula é osso ímpar, ele está centralizada aqui a linha média, somente um osso móvel que é a mandíbula. E nós vamos ver na sequência. Então vamos começar a aula falando sobre o frontal. Vamos falar sobre o neurocrânio, primeiramente, os 8 ossos do neurocrânio. Começando com o da frente, que é o frontal, justamente pelo nome, é um osso pneumático. O que isso quer dizer? Osso pneumático é que ele tem cavidades internas preenchidas por ar. E essas cavidades internas são chamadas de seios. Os seios, nesse caso, seios frontais.
nessa região aqui que nós, às vezes, podemos ter sinusites. Quando esses seios estão inflamados, gera o que nós conhecemos como sinusite, aquela dor muito forte, né? Aquela inflamação dos seios, porque sinus vem de seio e ite, inflamação. Então, inflamação dos seios. Além disso, também, internamente, nós temos a região da fossa anterior do crânio, onde se apoia o lobo frontal do cérebro, nessa região aqui interna do frontal. Retirando do crânio, trouxe aqui para vocês, nessa região, o osso frontal visto no ângulo coronal, tá? Num plano coronal, nós vemos a região aqui do osso frontal. Podemos ver o túber, nesta região aqui, o túber, glabela, margem supraorbital, incisura frontal, incisura supraorbital e arco superciliar. Todas essas estruturas altamente vascularizadas, com bastante estruturas nobres passando aqui. Além disso, tem um forame também aqui que vai passar nervos e artérias que suprem essa região de fronte, tá? Dando sequência, vamos falar agora do outro osso ímpar. Também é um osso ímpar, ou seja, ele é único, ele está centralizado na linha média, como podem ver aqui, que é o osso occipital. O occipital é um osso plano e forma a base posterior da calota craniana e a base do crânio. Como pode ver aqui na imagem, ó, posterior do crânio, aqui é a base do crânio. Aqui nós podemos observar, vou até dar um zoom para vocês. Aqui temos o occipital. O occipital, temos a estrutura da linha nucal suprema aqui, a linha nucal superior, que é uma estrutura importante porque delimita o limite do pescoço, limite superior do pescoço aqui nessa região. Linha nucal inferior, temos aqui a protuberância occipital externa. Dentro, internamente, temos a protuberância occipital interna. Não conseguimos ver nesta imagem, mas aqui temos a crista occipital e temos também a região do forame magno. Ou seja, olha a estrutura aqui, esta abertura que vocês já conhecem, que é chamada de forame, é o maior forame do nosso corpo. Então, por isso que ele é chamado de magno, porque ele é o maior. O forame magno, uma estrutura muito importante, né, já que é o local de passagem de muitas estruturas nobres, como, por exemplo, os nervos espinhais, a parte ascendente do nervo acessório, que é o 11º par dos nervos cranianos, passa as artérias vertebrais e também a inserção também da nossa coluna cervical. Então, é um local muito importante. Dando sequência, vamos falar agora dos pares. Neste caso, nós temos os ossos temporais. Agora é um osso par, ou seja, tem o temporal direito e o temporal esquerdo, como pode ver aqui nesta imagem, né, azul. Os temporais são ossos irregulares, tá? Eles não são planos. Olha como que é bem irregular este osso. E pode ser dividido em 3 partes. O temporal pode ser dividido na parte escamosa, que é essa região aqui, ó, que vem da sutura escamosa e desce até a região do processo zigomático. Temos a parte timpânica, que é a região aqui do tímpano, né? Do meato acústico externo e meato acústico interno. E temos a região petrosa, que parece pétrea, por isso que é chamada de petrosa. Aqui, ó, a região do processo mastoide. É essa região petrosa. Então, de estruturas importantes, temos várias. Os temporais são muito importantes. Como nós já falamos, né? Sutura escamosa, vou até dar um zoom para vocês aqui também. Temos a sutura escamosa, da parte escamosa. Aqui o sulco da artéria temporal média, que passa nessa região e deixou demarcado no osso. Temos aqui o processo zigomático, que vai lá para o zigomático, para o osso, que nós vamos falar na sequência. Aqui nós temos uma estrutura muito importante, que é a região da fossa mandibular, e aqui a eminência articular. Essa região é onde vai acomodar o côndilo, a cabeça da mandíbula. Nós conhecemos como ATM, são as nossas ATMs, articulação temporomandibular, muito importante, tá? Temos aqui a região de meato acústico externo, meato acústico interno, onde estão os ossículos do ouvido médio. Temos o processo estiloide, processo mastoide, forame mastoide e outras estruturas importantes. Na sequência, vamos falar então agora dos parietais, que são outros duplos também, são pares de ossos. Parietais são 2 grandes ossos classificados como planos, possuem formato retangular e curvo e formam a maior parte da calota craniana, como podem ver aqui nesta imagem. Ó. Parietal direito e parietal esquerdo formam a maior parte da calota craniana. E o interessante dos parietais é que eles ditam as principais suturas do crânio, já que as principais 4 suturas do crânio são aquelas que delimitam os ossos parietais com os outros ossos. Porque nós temos diversas suturas, mais de 10 suturas no crânio. Tem a sutura metópica, tem a intermaxilar, tem a internasal, tem várias. Mas as principais são a coronal, como pode ver aqui, essa região aqui no plano coronal.
temos a sagital, no plano sagital, temos a lambidoide, que a gente pode ver melhor nesta imagem, ó. É chamada de lambidoide porque os anatomistas da época semelhou com uma letra grega chamada de lambda. Parece a letra grega lambda, então é chamada de lambidoide, sendo que o vértice aqui que une essas suturas é chamado de lambda. Aqui, anteriormente, esse vértice que une a coronal com a sagital é o bregma. E temos aqui, lateralmente, a escamosa, que é a última sutura importante também, que nós vimos aqui no temporal, a sutura escamosa. Você pode ver aqui na imagem, ó, unindo o temporal com os parietais, um parietal. São essas 4. Nós já temos uma aula explicando também sobre suturas lá nos ossos do crânio, suturas, mas assim, sutura é uma estrutura muito importante no crescimento do crânio, tá? Permitiu o crescimento do crânio, e quando elas se ossificaram, ou seja, quando ocorreu a sinostose, que é a ossificação dessas suturas, manteve os ossos unidos entre si, estabilizando eles e também auxiliando na dissipação de forças. Tá? O corpo humano ele é perfeito, auxiliando na dissipação de forças dessas suturas. Então são articulações que permitem, né, essa mobilidade do crânio no começo, durante o desenvolvimento, e quando elas se ossificam, elas servem para unir, imbricar, né? Por isso que é em zigue-zague, porque forma esse imbricamento mesmo, essa união de uma peça óssea à outra, tá? Beleza, estamos quase finalizando o neurocrânio. Falta mais 2 ossos somente, ou seja, 2 ossos ímpares. Vamos falar então de esfenoide e etimoide. O esfenoide é um dos ossos mais lindos do nosso corpo humano. É um osso muito complexo e muito importante. Justamente, ele está centralizado aqui por isso mesmo. Ele é bem importante nos ossos do crânio. É um osso que parece uma borboleta, tá? Por isso que ele tem as estruturas chamadas de asas maiores e asas menores. Além disso, também tem a parte central e os processos pterigóides. Processo pterigóide muito importante também, justamente para a inserção dos músculos pterigóides. O osso esfenoide é tão importante que tem estudos recentes que estão comprovando que, ao passar da evolução do ser humano, quando o ser humano dá grandes passos na evolução, passos exponenciais mesmo, esse osso tende-se a dobrar, a inclinar. Justamente como ele faz parte da base do crânio, quando ele se inclina, ele aumenta o espaço da base do crânio e reduz o espaço que temos para a cavidade bucal. Por isso que está vindo muito surgimento, né, muitos problemas com os dentes do siso, que não tem espaço, porque está reduzindo o tamanho da nossa arcada, não está mais cabendo 3 molares, tá, na grande maioria dos casos, porque estamos aumentando o espaço da calota craniana. Então o ser humano está conseguindo aumentar o espaço do cérebro, com isso aumentar também o raciocínio do ser humano, né, a capacidade intelectual do mesmo. Já está começando a nascer crianças com o esfenoide um pouco inclinado. Então é muito provável que sejam crianças mais evoluídas, né, mais inteligentes, na sua grande maioria. Um jeito de gravar mais fácil é imaginar, por exemplo, na teoria, né, um alienígena que tem uma cabeça gigante e uma boca pequenininha. Ou seja, são seres mais evoluídos, né? Então tem um esfenoide muito mais inclinado, com uma calota craniana muito maior do que a cavidade bucal. Além disso, podemos ver aqui no osso esfenoide, conseguimos ver a região do canal óptico, a asa maior, a asa menor, célula turca, também chamada de célula túrcica, que acomoda a hipófise. Temos forame redondo, forame oval, forame espinhoso. E conseguimos ver também fissura orbital superior, que vou mostrar para vocês nessa aula seguinte, que é um slide que temos da aula lá no começo, de 3 anos atrás do canal, que eu quis para vocês gravarem, que no forame redondo passa o nervo maxilar e no forame oval o nervo mandibular. Por quê? Para vocês gravarem de forma mais fácil, a palavra mandibular ela é maior do que a palavra maxilar. Então, para ela caber, tem que ser num forame maior. O forame maior é o forame oval, que ele é mais oval, tá vendo? Ele cabe a palavra mandibular. Já a palavra maxilar pode passar no redondo, que é menorzinho. Certo? Um jeito de vocês gravarem mais. E observe que neste corte transversal do crânio, nós já falamos aqui é a região da dípio, tá? Óssea. Aqui é a região do frontal, internamente, que a gente já falou. Essa região é o que nós vamos ver na sequência, que é o osso etimoide. Observem aqui, gravem bem para a aula seguinte, gravem bem para o slide seguinte, que tá tudo furadinho aqui, ó, tá? Essa região da lâmina cribriforme tá tudo furadinha, e aqui a crista galli, em formato de crista de galo. Mas nós vamos falar no slide seguinte. Aqui é a região do esfenoide, olha como que era importante, ele está centralizado, ó. Aqui nós vimos também o forame magno, né, região occipital, e aqui no centro deles temos o esfenoide, com a célula turca, que nós já comentamos, canal óptico, fissura orbital superior, forame redondo, forame oval
e forame espinhoso que passa a artéria meningia média, tá? Bem, falado de esfenoide, vamos falar então do etimoide. Etmos significa peneira, por isso que eu falei para vocês gravarem aquela estrutura ali atrás, tudo furadinha, que é chamada de lâmina cribriforme. Elas são perfuradas, como se fosse uma peneira mesmo, e é um local de passagem do primeiro par do nervo craniano, que é o nervo olfatório. Ele vem da cavidade nasal, vai para a região cerebral, ali por essas lâminas cribriformes, na região de cheiro, né, olfatório. Aqui está o osso, né? O osso aqui na região azul, ele está à frente do esfenoide e atrás aqui da região dos ossos nasais. Aqui está o osso etimoide, é um osso ímpar, ele é único e é o último osso dos nervos do neurocrânio. Como pode ver aqui, a crista etimoidal, também chamada de crista galli, porque parece uma crista de um galo. A lâmina cribriforme que nós comentamos. A região aqui das células etimoidais, que estão presentes os seios etimoidais. Galera, mais uma coisa importante. Nós temos 4 seios aqui na região do crânio. Temos os seios frontais, que nós já falamos no outro frontal. Temos os seios esfenoidais no esfenoide. Os seios etimoidais, que nós já falamos aqui no etimoide. E temos os seios maxilares, que vamos falar no víscero crânio. Para a odontologia, os seios maxilares são um dos mais importantes que tem, tá? Tem muita importância o seio maxilar. Então aqui nós temos, né, a região de concha nasal média, concha nasal superior e a lâmina perpendicular do etimoide. Muito importante, porque essa lâmina, junto com o osso que vamos ver na sequência, que faz parte do neurocrânio, vão formar o que nós conhecemos como septo nasal ósseo, tá? Então a lâmina perpendicular do etimoide junto com o vômer forma o septo nasal ósseo, dividindo a cavidade nasal em duas, direita e esquerda. Então nós já falamos de neurocrânio, finalizamos aqui os 8 ossos. Vamos agora falar dos 14 que faltam do víscero crânio e os 6 do ouvido médio. Víscero crânio, os ossos da face, são 14. Começando com os 2 lacrimais, direito e esquerdo. Lacrimal também são pares, tá? O menor osso da face é o osso lacrimal, que está em verde aqui. Ele é o osso que abriga tanto o sacro lacrimal, quando nós choramos, né? As lágrimas, e também a inserção do músculo orbicular do olho, nesta região. Temos também o que nós já falamos, o vômer. O vômer, já falamos agora no slide passado, que junto com a lâmina perpendicular do etimoide e o vômer, eles formam o que nós conhecemos como septo nasal ósseo. Aqui, ó, essa região que vai dividir a cavidade nasal em 2, direito e esquerdo, as 2 narinas, né? E por que ele chama vômer? Justamente pelo fato dele parecer uma relha do arado. Os anatomistas, quando estudou, parecia uma relha. Se vocês pesquisarem aí, aquela região lá que é metálica do arado, parece o vômer, né? Então, é a relha do arado. Ele é um osso ímpar e está centralizado, tá? Na sequência, temos as conchas nasais inferiores e os ossos nasais. Os 2 são ossos pares, tá? Tem o direito e o esquerdo. O nasal é um par de osso localizado aqui na face, acima da região da abertura piriforme. Ele que forma o contorno inicial do nariz, tá? Aqui o contorno superior do nariz. E são unidos pela sutura internasal. É bem pequenininho, parece que é um só, mas na verdade são 2, unidos pela sutura internasal. E a concha nasal inferior, lembra lá no etimoide do neurocrânio que a gente viu que tinha concha nasal média e superior? Pois bem, agora temos as conchas nasais inferiores, tá? Estão presentes aqui internamente na abertura piriforme. Como podem ver aqui, ó, conchas nasais inferiores em azul. E aqui em cima temos a concha nasal média e a superior. Aqui a lâmina perpendicular do etimoide e aqui o vômer. Tá? Tudo nessa estrutura de abertura piriforme, espinha nasal anterior, tudo aqui da cavidade nasal. As conchas nasais inferiores, elas formam o meato nasal inferior, responsável pelo direcionamento do fluxo de ar, umidificação do ar e aquecimento do mesmo. Já estamos quase acabando, tá? Vamos falar das maxilas e da mandíbula. Maxila e mandíbula precisaria de uma aula específica para elas, pela quantidade de estruturas importantes que temos ali. A gente fala de maxila, mas na verdade são maxilas. São 2 maxilas, a direita e a esquerda, que se unem pela sutura intermaxilar nessa região, tá? Maxila é um osso que forma a maior porção da face, nessa região aqui superior. Nós estudamos bastante na odontologia, na maxila e mandíbula, visto que está relacionado aos dentes, relacionado com anestesia, com estruturas, com lesões, com patologias, com um monte de coisa, tá? Ela sustenta os nossos dentes superiores. Nós temos o processo frontal nessa região,
Temos o processo zigomático aqui. Aqui temos os processos alveolares, nesses alvéolos, e temos internamente o processo palatino. Temos também a presença do seio maxilar, que nós já comentamos, né? Aqui a cavidade nasal, forma o soário da cavidade nasal aqui, e também o soário da órbita, como podem ver aqui também. Então é um osso muito importante. Além disso, nós podemos observar que existe um forame aqui, que é o forame infraorbital, tá? Que vai passar o nervo infraorbital nessa região, muito importante na anestesia nessa região aqui dos dentes superiores, tá? Temos também a mandíbula, que é um osso único, ou seja, ela está centralizada, é o único osso móvel do crânio, que forma a região de queixo, né, de mento, de contorno inferior da face, e é ela que permite que a pessoa abra a boca para mastigar, para se alimentar, para comer, né, para falar, enfim, para tudo. Então aqui nós vamos falar da mandíbula especificamente. A mandíbula também é um osso muito complexo. Como podem ver, temos a região aqui, ó, de côndilo da mandíbula, também chamado de cabeça da mandíbula, que vai lá se abrigar lá no esfenoide, que nós já falamos, na região da fossa mandibular do esfenoide, que nós conhecemos como ATM. Temos a região aqui de incisura, aqui o processo coronoide, ramo da mandíbula, ângulo da mandíbula, corpo da mandíbula, região de mento. Internamente nós conseguimos ver forame mandibular, no qual passa o nervo alveolar inferior. Podemos ver a língula, vemos várias estruturas, as linhas, né? Enfim, temos que saber, é muito importante, já temos aula explicando sobre isso também, que temos esses dois principais forames, forame mentual, mentoniano, e forame mandibular. Pelo forame mandibular, passa o nervo, passa a artéria também, mas passa o nervo alveolar inferior, que é importantíssimo para a inervação dos dentes inferiores. Este nervo vai se ramificar nessa região de forame mentual, vai se ramificar em um nervo chamado de nervo mentual, mentoniano, e vai sair aqui dessa região, para inervar essa região de tecido mole, na região aqui de incisivos, caninos e premolares, tá? E vai continuar seu trajeto, conhecido como nervo incisivo, até aqui irrigar, né, inervar a região dos dentes incisivos, os dentes anteriores. Para finalizar, na região de víscero-crânio, vamos falar dos palatinos e dos zigomáticos. Os palatinos são dois ossos localizados entre maxila e o osso esfenoide. Tem um formato de L, como pode ver aqui. É responsável por formar a região posterior do palato duro e o assoalho da cavidade nasal, tá? Então aqui ele forma o palato e internamente o assoalho da cavidade nasal. E tem a presença de 5 forames importantes. Temos um forame único, que é o chamado de forame incisivo, que passa o nervo nasopalatino aqui, tá? Temos 2 forames, palatinos maiores e palatinos menores. Aqui passa o nervo palatino maior e o nervo palatino menor. Falando dos zigomáticos, é o osso responsável por fazer a ponte entre o neurocrânio e o víscerocrânio. Como pode ver aqui, ó, a ponte entre o neurocrânio e o víscerocrânio. Ele junta os dois, ele interliga os dois, formando pontes e processos, tá? Além disso, temos também o forame zigomático facial presente aqui, no qual vai passar nervo, veia e artéria zigomático facial. E temos a inserção do músculo zigomático maior e do músculo zigomático menor. É o zigomático que forma nossas maçãs do rosto, tá? Essa região de bochecha aqui. Quando a gente palpa essa região dura, a gente consegue sentir nosso osso zigomático, tá? Então, finalizamos, galera. Falta falar agora dos últimos 6, tá? 3 pares de ossos do ouvido médio e da orelha média, que são bigorna, martelo e estribo. Eles situam-se lá dentro do osso temporal, que nós já falamos, na região de meato acústico interno. Eles convertem mecanicamente as vibrações do tímpano, que são necessárias para a nossa audição, tá? São inervados pelo nervo facial, o ramo corda do tímpano. Bigorna, martelo e estribo. Trouxe essa imagem aqui para vocês, visto que eles, olha a semelhança, que bacana, né? Parece bastante, ó, um martelo, uma bigorna e um estribo. São os estribos, né? Olha como que parece, né? A bigorna está localizada entre o martelo e o estribo. O martelo é o maior ossículo da orelha. Desses 3, ele é o maior, como pode ver, tá? E o estribo, ele é o menor ossículo do corpo humano. Ele é o menor osso do corpo humano. Ele tem cerca de 3 milímetros só. É bem pequenininho, tá? E está presente aqui, né, sustentando e permitindo essa conversão mecânica das vibrações também, junto com as outras estruturas. Essencial para a nossa audição.
Beleza, galera? Então foi isso, essas foram as referências utilizadas, tá? Obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil para vocês, essa aula complementando aquela que a gente já tem no canal, com mais informações, tá? Tem muitas informações sobre ósseos do crânio, mas agora para ser um pouco mais aprofundado de informações, e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.